Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Uma boa noite para você, amigo do Face, amigo do YouTube, amigo do WhatsApp. Boa noite para você. E uma saudação no precioso nome de Yahweh para meus irmãos. Querido colega, amigos, eu queria que você lesse sua Bíblia. Primeiramente, eu quero que você pesquise o nome de Deus Exalta. Você vai pesquisar no Google aí, Deus Exalta. E vai aparecer Deus Apolo, que é o mesmo Deus que Paulo pregava. Para me passar o ensino para você, meu amigo, meu colega, meu amigo. E você vai ler, para você entender a história todinha. Porque imediatamente quando você vai pesquisar esse nome, Deus Apolo, vai aparecer lá um Deus grego lá, que certamente é esse Deus que provavelmente não foi Shaul, mas foi o Paulo, César, ou Paulo, que não tem nada a ver, que era Shaul. Amigos, colega, querido colega, amigo. Você vai ler 1 Coríntios, capítulo 3, todinho. Você lê ele todinho, querido, para você entender. Agora você só lê, para você entender mais, você lê os 6 até o 20, até o 23, né? Capítulo todo, né? Capítulo todo. Você lê todinho, viu? Para você entender o que eu vou falar para você. Então, querido colega amigo, Paulo estava lá, eu não sei o que aconteceu com ele, porque tinha uma contenda entre os povos lá, que um queria Paulo e o outro Apolo. Um queria Paulo para ele mesmo, aí ele disse assim, a eles lá, que ele não falava como criancinha, mas falava como homem carnal, né? Tá dizendo lá, querido colega amigo. Ele falou tanta coisa, querido, lá, nesse versículo aqui, e aparece o Deus Paulo, ou o Deus Apolo, que é a mesma coisa, querido. Ele disse assim, que não tinha nada a ver, querido, com o outro, ou Paulo ou Apolo, não tinha nada a ver, por quê? Porque era o mesmo Deus, entendeu? Ele disse que o pai ia provar lá, entendeu? Quando tu subir lá, o galardão. Que galardão, querido, que galardão. Ele disse que tu tinha que trabalhar aqui para receber, entendeu? Receber o teu galardão. Mas que coisa, querido colega amigo. Ele disse que é conforme que tu trabalha. Mas é mentira, querido, mentira. Eu vou te explicar porque é mentira. Porque aqui ninguém faz nada pela obra. Que a Bíblia diz que a obra não segue. Diz que a obra sem a fé ela é morta. E aí? E aí? E Paulo está certo? E vai receber galardão? Não vai receber galardão. Por quê? Não existe galardão, querido. Não existe a tua salvação. Existe o quê? Existe o teu anjo lá que tu perdeu, querido colega amigo. Isso que eu sei, querido colega amigo. Então você vai pesquisar, querido, lá. Você vai ver do que eu estou falando é verdade, querido colega amigo. Deus Apolo, querido, é uma estalta velha lá, que tá lá na Grécia, lá nos gregos lá. Entendeu? Que é o Deus grego. Deus grego lá, o Deus olímpico, querido colega amigo. Você não está entendendo não, hein? Você tem que entender as coisas, querido. Que esse Deus lá veio do Deus olímpico lá mesmo. É o Deus Apolo, entendeu, querido colega amigo? E quando você lê as cartas todinha de Paulo, você vai ver que ele perseguiu o povo. Ele está dizendo aí que quando você lê as cartas todinha de Paulo, você vai ver que Paulo perseguia o povo do Criador do céu e da terra. Ou seja, ele era uma das pessoas de Caifás. Que Caifás também era uma pessoa muito assim, porque Caifás você via a lei de Moisés, meus queridos colegas amigos. E Caifás, o problema é que Caifás ele ainda está fazendo, querido, se você quer saber, que é a igreja católica e a igreja evangélica. Desde o Velho Testamento para o Novo Testamento, querido, é tudo
Tudo farinha do mesmo saco, querido. As prostitutas com suas filhas, sempre no início. Porque se a gente olhar a trajetória todinha, querido, o nome de Paulo não era esse, era Shaul. E por aí por diante, querido. Muitas coisas, querido, aconteceram, querido. Aquela visão mesmo de Paulo lá, onde ele sai lá perseguindo o povo, né? De Jesus, que nem diz aí, que ele foi cego, né? No caminho de Damasco, né? E diz que ele encontrou aquela luz. Isso ali pode ter sido verídico, querido, porque ali fala o nome de Paulo, porque ali não foi Paulo, ali foi quem, querido? Foi Shaul, querido. Você tem que entender que ali ele pode ter sido cego mesmo, querido. Por quê? Porque quem persegue o povo do Pai, o Pai detona ele, querido. Seja ele qual for que esteja fazendo o serviço do Pai. Então, ele perseguia, realmente ele perseguia o povo. Entendeu? Não é. Porque ele servia a lei de Moisés. Aí a lei de Moisés tinha uma controvérsia. E era oposto de Yahushua, porque Yahushua não concordava com algumas coisas do Velho Testamento, porque ele veio para ajudar, ele não veio para desfazer a lei de Moisés, que eu não sei se Moisés tem lei, que eu sei, eram os 10 mandamentos. Eu não sei se Moisés tinha lei, não, porque a Bíblia diz que aí que Moisés tinha seus discípulos, assim como Yahushua tinha seus discípulos. Querido colega amigo, vou explicar uma coisa a você. Essa Bíblia está toda cheia de contradições, querido colega amigo. Então, naquela passagem lá, que Paulo vai e fala lá com Yahushua, ele não fala outro idioma, não sei hebraico não, querido. Sinto muito, mas ele falou em hebraico. Aquela passagem lá também, que ele é preso também, que ele vai e conversa, né, com o chefe lá, e dá aquela palestra. Aí a pessoa pergunta a ele se ele quer dar praticamente em grego ou o quê? Ou hebraico. Ele tinha que dar em hebraico, porque era o povo de Israel que estava perseguindo ele. Sempre perseguiu o povo de Yahushua, que não é Israel. Porque esse nome de Israel foi um homem aqui no Brasil que deu. Se você for olhar a história todinha aqui, você vai ver como eles encobrem um bocado de coisa. Não vê, até esse nome aí, coronavírus aí, eles botaram aí outro nome que não tem nada a ver, querido. Querendo esconder as coisas, dizendo que já é o outro, entendeu? Para esconder, então, eles fazem essas falcatruas, querido, sempre fez. É o Papa e é o mundo, querido, tudo escondendo, tudo que não presta, querido. Então, voltando, querido. Se você pegar a Bíblia, você vai ver, querido, tudo que eu estou falando, se não é pura verdade. Então, querido colega amigo, ele deu a palestra lá, foi em que, querido? Foi em hebraico, querido, jamais foi em grego, ou jamais foi em outro idioma, não, querido. Esse Shaul, ele falava em grego e falava também em hebraico. Já Daniel falava em hebraico e falava em aramaico, querido colega amigo. Se você quiser ler a Bíblia todinha, você vai ver do que eu estou falando, é verdade. Então, querido colega amigo, tinha uma disputa lá entre as pessoas falar com esse nome aí, Apolo ou Paulo. Tinha umas contendas lá porque, certamente, ele disse que tinha que trabalhar, né? Por o seu trabalho, receber o seu galardão. Sempre, querido, nunca foi assim, querido. A gente nunca deve trabalhar por pensar de ser maior do que o outro, ou um galardão maior do que o outro. Não, querido. Ele falou sobre a prova, entendeu? Aí nesse versículo que eu te falei, ele falou sobre uns que ia ganhar mais do que o outro. Querido, não existe isso não, querido. O que importa para você e para mim é a sua salvação e nada mais, querido. O que importa para você, querido, é a sua salvação e receber seu anjo lá. E negócio de galardão? Galardão lá é o Pai lá, que é o Rei dos Reis. É tão provável que essa Bíblia está tão adulterada que lá em Apocalipse está dizendo que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que está escrito na coxa de Yahushua. Mentindo, rapaz. Que coisa. Onde é que o filho do pai ia ser rei de Baal dos Baal?
rei de Baal dos Baal, ou seja, rei dos reis e senhor do senhor, está dizendo rei e rei, Baal dos Baal. Querido colega amigo, que coisa, querido colega amigo. Vou te explicar uma coisa. Quando Yahushua vai falar com Paulo lá, que cega, entendeu? O rosto dele lá, aquela luz brilhante lá, que ele passou um certo dia que manda outro servo ir lá, visitar ele lá, por causa das perseguições que ele perseguia, o povo, Shaul perseguia, que Shaul tinha que ser cego mesmo, para ver se ele aprende mesmo as coisas. Então aconteceu isso mesmo com ele mesmo, querido colega amigo, mas porque ele perseguia o povo do Pai, povo de Yahushua, porque ele fazia a mesma coisa que Caifás fazia, querido, ele perseguia mesmo. A Bíblia até diz que ele estava ausente da morte de Estevão, que era outra pessoa que servia a Yahuwah Todo-Poderoso, que fazia a mesma prática que o povo fazia, sempre fez, que era levar a salvação para aquela pessoa que não tinha, e que a gente tinha que levar a verdade, querido colega. Aquele povo lá, que ele foi tudo massacrado por o nome de Yahushua, que Yahushua também salvava através do nome do Pai, entendeu? Aí foi o que aconteceu. Que ele ficou cego mesmo, mas Yahushua falou lá em hebraico, está escrito lá, lê lá, que você vai ver, parece que é em Atos. Vá lá, lê lá, querido colega amigo, que você vai ver tudo. Lê o livro todo de Atos, porque o pastor só manda tu ler um versículo quando tu vai para a igreja lá, querido. Manda tu ler só uns capítulozinhos, velho. Não, querido, aqui tu tem que aprender a Bíblia toda, senão tu se perde, querido colega amigo. Eu não vim te ensinar um versículo, não, ou um capítulo, não, querido. Eu não quero que você aprenda um capítulo ou um livro, não. Eu quero que você entenda a Bíblia toda, por quê? Porque só assim você não é enganado por os falsos profetas, querido colega amigo. Assim você não é enganado por esse Deus disfarçadamente, entendeu? Que é o próprio Satanás camufladamente, querido colega amigo. Entender a Bíblia, querido colega, é muito fácil de entender. Basta você crer e acreditar em algo, que algo vai te esclarecer tudo, assim como esclareceu comigo. Você está dizendo que não sabe ler? Mas é só ouvir os vídeos, querido colega amigo, que você aprende tudo que eu estou falando, querido. Tudo que os irmãos estão falando, querido colega amigo. Você tem que entender essas coisas, querido, que nós não cobramos nada para levar a palavra de Yahuwah Todo-Poderoso, o que vai levar você para o céu, querido colega amigo. Agora pergunta os pastores se aquela palavra lá, quando ele fala lá com hebraico lá, pergunta lá se existia a letra J, pergunta o pastor lá se existia, porque até hoje, no antigo arcaico hebraico não existe não, querido, a letra consoante J não, então jamais foi o nome de Jesus, querido colega amigo, jamais foi. Você tem que entender que tem um Jesus aí disfarçadamente fazendo milagre, querido, naquele dia lá ele vai botar um para a esquerda, para a direita e vai dizer, eu não conheço, querido colega amigo. Pois é, querido, vai acontecer isso mesmo, querido. Então, querido colega amigo, quando Yahushua foi falar lá com Shaul lá, ele falou, não foi Jesus, não, querido. Ele disse assim, ele disse, Paulo, por que me persegue? Não, ele falou, Shaul, por que me persegue? Porque não era português, não, querido. Esse nome é português, Paulo. Ou esse outro nome, Apolo? Não foi não, querido. Esse nome é português, tá de cara aí, português, querido colega amigo. Essa Bíblia, querido, foi escrita primeiro no grego, depois veio pro latim, a missa era dada em latim, querido colega amigo. Só tem duas fontes aqui que é mais por aí assim, que é o arcaico hebraico, da fonte da origem do aramaico, querido colega amigo. E olha lá, viu? E ainda tá adulterado o aramaico e o hebraico, querido, só para você ter uma ideia, porque o judaísmo não serve Yahuwah Todo-Poderoso, ele não serve Hashem, ele não serve Adonai, ele não serve Elohim, entendeu? Então, querido colega amigo, você tem que entender essas coisas que a gente está falando, porque se você quiser realmente conhecer a palavra de Yahuwah Todo-Poderoso, não precisa
precisa você conhecer a Bíblia, não precisa você tá me ouvindo tanto também não, e nem algum dos irmãos não. O que importa para você é você divulgar a palavra, dizer que algo salva, dizer que não era Jesus, era Yahushua, para o povo, entendeu? Ser salvo na pessoa de algo todo-poderoso. E aí você vai ver, querido, que estou falando tudo se não é verdade. Você vai ver lá, pesquise lá, Apolo. Deus Apolo. Pesquise lá na internet lá, por favor, meu irmão, meu querido, meu colega, meu amigo, que aí você vai ver lá, querido colega amigo, o Deus Olímpico aparecendo. Então, tchau, querido, que o Criador, não é o Criador, mas que o poderoso, soberano, o que criou tudo, querido, te ajude e te dê força, de coragem, que algo te dê força, meu irmão, para você estar nessa jornada, entendeu? Para você ser salvo na pessoa de algo todo-poderoso. Tchau, meu querido colega amigo, tchau.